Shalom! Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda na terça com o pastor Rodrigo de Almeida. Como você vai? Tudo bem? Que o Senhor te abençoe nesse dia e te guarde. Que Ele possa te fazer grandes coisas tremendas no nome de Jesus. Queridos, que bom estarmos aqui para mais uma live onde nós queremos trabalhar sobre as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa live de hoje para mim é muito especial, porque nós fizemos um pequeno Reels no Instagram daquilo que Deus havia ministrado em nosso coração, acerca da correção do Pai. E eu tive pela primeira vez uma visualização assim muito estrondosa. Quando eu fui ver os insights de visualização, nós estávamos já com 1000 visualizações, quase 1000 visualizações. E aí o vídeo começou a subir e as visualizações começaram a subir. E hoje estamos com mais de 2000 visualizações, 2200 e alguma coisa que eu tinha visto pouco antes da live. Então a gente está muito feliz, para a glória de Deus, por esta oportunidade de estarmos compartilhando algo da parte do Senhor e tendo a cooperação, a colaboração dos amados, para que a mensagem de Jesus ela venha chegar a muito mais pessoas para a glória dele. Amém? Queridos, eu quero orar com você e depois nós vamos fazer a leitura do texto, sintetizar aquilo que nós queremos para as nossas vidas, aquilo que nós queremos falar nessa live. E eu tenho certeza que em nome de Jesus o Senhor há de nos guiar, amém? Então, enquanto eu oro, eu vou deixar aqui para você as nossas redes sociais. Está aqui o nosso canal no YouTube, onde você está me assistindo agora, no youtube.com /pastor Rodrigo de Almeida. Vai, querido, se inscreve, manda esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Nos ajuda também a ter um crescimento, graças a Deus também. Toda semana nós temos tido um crescimento no nosso canal, sempre está chegando gente nova, sempre está chegando gente para somar no canal. Compartilha, deixa seu comentário, deixa o seu like, isso ajuda demais o vídeo, né? Vai ser uma bênção muito grande. Siga a gente também lá no Instagram. Nosso Instagram é o Instagram @pastor.rodrigo. Você vai lá, procura a gente, nos segue lá pelo Instagram. Se você mandar mensagem no direct, eu te respondo, que fica muito mais fácil. Nós também temos o nosso Facebook, que o Instagram e o Facebook são compartilhados. Eu também tenho uma conta no Twitter, né, o antigo Twitter, agora o X, e uma conta no Threads. E é muito bom, a gente está sempre compartilhando material, sempre compartilhando aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Porque, para a glória de Deus, a gente não está aqui para falar do que nos é próprio. Querido, se a gente quisesse um canal apenas para engajamento, tem tantos cursos aí na internet para você engajar, fazer o canal crescer e etc. E nosso objetivo é compartilhar a palavra de Deus, falar aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. E isso é o mais importante, amém? Então, em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para mais essa live, para compartilhar das coisas que o Senhor tem trazido para o nosso coração. Por isso, Jesus, eu te peço, nos abençoa, nos conduz nesse momento, que o Teu Espírito venha caminhar conosco em todo este processo, aonde vamos comunicar a Tua palavra, para que seja, Senhor, apenas a nossa voz, mas o Teu agir. Eu te peço, abençoa cada um que está conosco aqui, que eles possam ser edificados para a glória do Teu nome. Amém? Queridos, a gente está muito feliz e eu quero falar um pouco dessa felicidade, dessa palavra, uma palavra muito forte, muito poderosa, sobre a correção de um pai que é o nosso Deus. E para isso eu vou te convidar a abrir comigo lá no livro de Hebreus, livro dos Hebreus, Epístola aos Hebreus, fica no Novo Testamento, e lá mais próximo do livro de Apocalipse, você vai achar Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, e eu quero
ler os versículos 6 e 7 com você. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim, olha: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que é o filho a quem o pai não corrija? Amém? A Bíblia nos fala de uma forma muito interessante no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 12, que a todos quanto creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí quando a gente vem aqui para Romanos, Deus está falando exatamente para os filhos. A palavra do escritor aos Hebreus é exatamente para esses que são filhos. E olha, eu vou voltar aqui para você entender. Deus nos deu o poder, né? João 1,12, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí agora aos Hebreus, o escritor diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, ele nos deu esse poder de sermos filhos de Deus. Então ele vai corrigir-nos porque ele nos ama. E vai açoitar a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que há a quem o Pai, que filho há, perdão, a quem o Pai não corrija. Bom, às vezes a gente vê hoje uma lacração, vamos dizer assim. Eu também tenho uma conta no TikTok, queridos. Eu estou começando uma conta no TikTok e no TikTok eu tenho postado os mesmos vídeos que estão lá no Instagram para alimentar a conta. E daqui a pouco também vou fazer live no TikTok. Mas voltando aqui, muitas vezes a pessoa quer fazer uma lacração contra as escrituras e se apega no fato do texto dizer que Deus açoita, olha que Deus carrasco. Mas quando a gente lê um texto e remove ele do contexto, vai parecer só Deus está açoitando aquele que recebe por filho. Então quer dizer, Deus te recebeu por filho e agora Deus vai te açoitar, vai te agredir, né, como esses personagens da atualidade querem dizer, quando na verdade a continuação do texto vai dizer assim, olha, que se nós suportamos a correção de Deus, Deus vai nos tratar como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? E a essência do texto, a palavra-chave para esse nosso texto aqui é a correção. A correção que o pai aplica. É óbvio que quando nós estamos falando do contexto da época no qual foi escrito, uma correção era aplicada com açoites. E os açoites, eles eram desde a forma mais simples de correção para qualquer tipo de crime cometido, qualquer tipo de falta, até para uma correção um pouco mais grave. Nós vemos, por exemplo, que quando Jesus ele é entregue a Pôncio Pilatos diz que não via nele nenhuma obra que fosse julgável de que ele fosse condenado ao madeiro, condenado à cruz. E ele vai e deseja devolver Jesus aos judeus. E os judeus recusam, começam a incitar a multidão e etc. Então Pôncio Pilatos ele precisa fazer o quê? Aplicar uma correção em Jesus. E aí ele vai para a punição que seria mais severa para um crime que era considerado leve, ou apenas uma correção, porque ele não julgava que aquilo fosse algo necessário. Então Jesus é açoitado. E aí a lei dizia, não a lei dos romanos, mas a lei dos judeus, especialmente, dizia que você só poderia ter 39 açoites. Se você levasse o 40º, encerrava a sua pena. Porém, se você recebesse 39, você poderia receber um outro grupo de açoites. O apóstolo Paulo ele diz que ele recebeu 3 grupos de
de 39 açoites mais um. Ou seja, ele durante 3 vezes ele recebeu 39 açoites e na terceira vez ele recebeu o 40º para encerrar ali o castigo. Você vê como a coisa era. Então o açoite aqui era a maneira de correção. Hoje em dia nós temos várias punições, né? Se você pega seu filho hoje e vai corrigir, você vai tirar o celular, você vai impedir que veja a Netflix, você vai impedir que assista um programa, que vá a um determinado lugar e etc. Mas há um tipo de correção para cada tipo de necessidade. E o escritor aos Hebreus, e isso aqui é muito importante para a gente contextualizar e tirar essa bobeira que as pessoas fazem, querendo justificar como se o nosso Deus fosse um Deus maldoso, um Deus malvado. Se ele está escrevendo aos Hebreus, a primeira referência que a gente entende é que ele está escrevendo para um povo desde a sua origem, e não para um povo que é simplesmente judeu. Porque o povo que hoje nós conhecemos como judeu, o povo de Israel, ele nasce hebreu. Isso é um assunto para um outro dia, sobre essa construção de nacionalidade, vamos dizer assim. Ele nasce hebreu porque ele começa do ramo de Éber. Então, quando se falava da totalidade do povo de Deus, você falava do povo hebreu. Depois esse povo vai passar, mudar, até que chegue em Jacó, e depois Jacó tem o seu nome mudado e vai se chamar Israel. Depois, Israel ele é dividido pelas 12 tribos. E a tribo que permanece, a tribo que vai até o fim, que é levada cativa à Babilônia e regressa ao território de Israel, é a tribo de Judá. Por isso, os judeus. E só que tem uma coisa interessante. O território de Judá também continha ali o território de Benjamim e também tinha um pedaço ali adicionado, já que não tinha um território particular, mas apenas aldeias, o território de Simeão. Então estes povos foram levados à Babilônia, porém o território, o povo de Judá, ele era preponderante, ele era a maioria. E por isso, Judá recebe então o nome, e fica com o nome aí de judeu. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, está aberto no computador. Então, quando o escritor aos Hebreus ele está falando, ele está se referindo a um povo que primeiramente entrou no Egito. Então, até a forma de falar sobre açoites, ela é uma forma muito particular, porque a primeira vez que nós vamos ver o açoite vindo como agressão, uma forma de agredir na Bíblia, é quando o povo de Israel vai para o Egito. Por que isso? Porque lá eles foram escravizados e os exatores, aqueles carrascos egípcios, eles faziam o povo trabalhar à base de açoites. Então o açoite ele não era uma forma de agressão. Então quando nós estamos olhando aqui para o escritor aos Hebreus, ele está fazendo uma menção para que o povo tire a mentalidade escravocrata deles, que eles deixassem de pensar na escravidão, mas que eles olhassem para a liberdade que agora eles tinham em Cristo, de que eles não estavam sendo castigados, mas que eles estavam como libertos, como filhos, agora corrigindo o seu curso. E é exatamente nesse ponto que surgiu esse reel que eu fiz lá no Instagram. Por quê? Como eu já dei um testemunho, tem um vídeo aqui no YouTube, no canal, que fala sobre o testemunho da cirurgia que eu fiz. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu passei por um processo no ano de 2017 de trombose. E essa trombose, eu comecei a tratar e foi feito procedimento e etc. Só que os procedimentos, eles não foram efetivos. Eu tive a consequência da trombose, que chama-se insuficiência vascular. Então a minha perna inchar,
normal. Só que a minha perna nunca desinchava. A minha perna sempre estava inchada e sempre doía. Desde o ano de 2018, mais ou menos ali no meio do ano, quando eu comecei, ou melhor, eu estava já encerrando os tratamentos, né, para correção dos efeitos da insuficiência vascular, eu passei a sentir dores. De 2018 a 2026, agora quando eu operei, eu sentia dores todos os dias. Houve um momento em que eu necessitava de uma medicação, e era uma medicação muito forte, eu tomava em grande quantidade, porque a necessidade que eu tinha, por causa da dor que eu sentia, era grande. Eu tinha dificuldade de andar, de perda de equilíbrio, eu tinha dificuldade de encontrar o centro numa caminhada. Às vezes eu estava pregando, perdi um pouco do equilíbrio, né? Era comum às vezes em Maria da Fé a gente parar assim, aí os meninos, meu filho João, pastor César, eles paravam do meu lado, o Luanzinho, que era o nosso baterista, eles paravam do meu lado porque sabia que eu desequilibrava. Era comum você me ver apoiado em alguma coisa, sempre sentado com a perna para o alto. Isso é uma coisa que eu ainda tenho o hábito, eu sento, boto a perna para o alto. 8 anos assim. Durante alguns longos períodos eu cheguei a ficar sem caminhar. Eu caminhava estritamente o necessário. Era ir à igreja, era levantar para ir ao banheiro. Eu já não punha uma comida, eu não fazia algumas coisas, até que quando eu vim para São Lourenço, eu resolvi trazer, então, passar pelo médico, né? Já tinha um tempo que eu não fazia o exame, sabia como é que estava e tudo mais. Quando eu cheguei em São Lourenço, eu fui tratar com um médico que é um angiologista, né? Porque o processo natural do SUS é o seguinte: você vai no postinho, você vai no clínico, o clínico vai te mandar para o angiologista, que é a especialidade acima. O angiologista, se vê a necessidade, vai mandar para a especialidade que eu tratava já, que é o clínico vascular. Só que eu encontrei um angiologista que ele olhou aquilo e falou assim: não, isso não é normal. Não está certo você sentir dor, e não está certo essa sua perna ficar inchada nesse nível. Eu vou fazer o exame, vamos descobrir isso aí. E aí, quando eu fui fazer o exame, ele pegou para fazer o exame, ele faz o exame, chama Doppler de membros inferiores. E ele fez o exame e aí ele descobriu um problema. Descobriu um problema que, segundo ele, estava ali já há muito tempo, mas que não foi identificado. Isso aqui não é erro médico, a gente não está falando nada disso. Nem está dizendo que o médico daqui é muito bom. Só que nós já estávamos orando porque já estava insuportável. Eu mancava, eu não conseguia caminhar. O meu filho mais velho, Daniel, tinha casado no ano passado, em novembro, e eu estava muito bem, estava conseguindo caminhar, e eu havia emagrecido muito e tal. Ele passou o casamento dele, veio a mudança de casa, e um monte de coisa aconteceu, e foi uma correria. Acabou que eu voltei a sentir dores, porque vieram alguns excessos, voltei a sentir dores e tudo mais, e aquilo começou a me fazer muito mal. E aí o médico vai e descobre o problema. Ele descobre o problema, na minha visão, uma revelação de Deus, porque eu já não estava mais suportando. E aí me levou para a cirurgia, ele fez a cirurgia, corrigiu o problema. E, queridos, no dia que eu fiz a cirurgia, eu literalmente, no momento que a anestesia passou, eu não sentia absolutamente mais nada. Óbvio, hoje, se você olha para minha perna, ela é deformada, claro, 8 anos que ela com um inchaço absurdo, eu tenho uma perna mais grossa do que a outra. É natural, isso faz parte. Ainda que eu não tivesse tido problema nenhum, só a trombose ela já causa isso, beleza. Mas a solução para o problema foi uma revelação de Deus. Eu precisava dessa solução e Deus realmente manifestou. Então, durante 8 anos, eu sofri com dores. E quando as dores, a cirurgia foi feita, a dor passou. E até então eu estava em casa, repousando, de licença. Voltei a trabalhar. Percebi que eu estava andando muito bem. Mas eu comecei a sentir dor no pé. E eu
estava indo com um tênis, troquei o tênis e a dor persistia, aquele negócio incomodando. E eu descobri algo fantástico. Eu estava com dor porque durante 8 anos eu pisei errado, eu mancava. Eu pisava com o pé de uma maneira muito ruim. E aí eu sentia dor agora porque eu estava corrigindo a minha pisada. Eu ainda sinto um pouquinho de dor no pé, mas eu sentia a dor da correção. E aí a comparação que Deus traz ao nosso coração, que foi o que eu ministrei, eu vou deixar, depois eu te convido aí lá no meu Instagram, não esquece Instagram, @pastor.rodrigo, e vê esse vídeo lá. E eu percebi uma coisa fantástica. Nós estávamos no culto, estava sendo ministrada uma palavra, quando Deus, na hora, falou sobre correção. E aí me lembrou desse texto que lemos: o Pai corrige quem ama. E aí eu consegui compreender uma coisa a respeito do pecado que pôde se exemplificar através do que eu estava passando. O pecado, ele causa uma dor imensurável. Não há remédio que cure. Não há nada que traga uma solução natural para a dor que o pecado causa. A dor da enfermidade é como a dor do pecado, porque o pecado, ele é uma enfermidade no ser humano. Ele destrói, ele corrói, ele consome. E quando nós vivemos uma vida de pecado, nós somos consumidos. Deixa eu diferenciar para você. Às vezes as pessoas acham que o cristão, crente, como as pessoas dizem, ele quer ser melhor do que todo mundo, porque ele se acha sem pecados. E não é verdade. Nós sabemos que somos pecadores. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, que nós conhecemos o amor do Senhor Jesus por nós, em que ele se sacrificou sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu porque éramos muito bons. Jesus não ressuscitou porque éramos muito bons e ficaríamos melhores ainda. De maneira alguma. Jesus faz isso exatamente porque somos pecadores e hoje continuamos pecadores, porém pecadores remidos. Hoje eu não vivo numa prática de pecado. Eu peco. Às vezes a gente erra, falha, comete aquilo que não deveria cometer, e tudo isso é pecado. Pastor, mas eu desviei um pouquinho daquilo que era pecado. Mas foi só um engano. Pecado. Não importa. Hoje em dia querem dar nome bonito para o pecado, e pecado só tem um nome, que é pecado. Da mesma maneira que dor só tinha um nome, dor. Então o que eu aprendi através dessa situação é que, assim como a dor constante que eu sentia é a dor do pecado, ela nunca melhora. Eu não sei o que talvez você esteja vivendo na sua vida. E eu não estou aqui sendo um profeta genérico que fala, talvez você está passando por isso, talvez você está passando por aquilo, de maneira nenhuma. Eu não sei qual o problema que você passa. Mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza: o pecado, ele só aumenta a sua dor. Sabe aquela pessoa que, quando está com problemas, a gente ouvia quando era criança, se está com um problema, bebe para poder esquecer do problema, e quando esquece do problema, bebe para poder ficar feliz. A razão era beber? O pecado é assim. Você vai ter sempre motivo para pecar. Eu conheço gente que peca porque pecaram contra ela. E aí ela vai pecar só para poder se vingar, vamos dizer assim. Então o pecado, ele não é justificável de maneira humana. Ele só causa dor. E essa dor, ela não é aplacada com nada que você possa fazer. Não há remédio humano que venha remover pecado. Querido, não há força nas nossas mãos para remover o pecado. Mas aí nós temos uma solução para o problema. É uma solução que ela não é indolor. Pensa comigo. Jesus, que fez tantos milagres,
poderia só ter colocado a sua mão ali, aonde era o problema, que me causava aquela dor, e ter me curado. Jesus podia ter enchido uma pessoa com autoridade, assim como nós vemos na Bíblia, Pedro, Tiago, João, tantas outras pessoas aí durante a história, colocando a mão e pessoas sendo curadas, fazendo uma oração simples. Só que Jesus ele me ensinou uma outra coisa. Para nós deixarmos o pecado, é necessário uma intervenção cirúrgica, e aí eu estou parafraseando a cirurgia que eu fiz, porque a intervenção cirúrgica ela vai exatamente no ponto do problema. Então, uma intervenção da parte de Deus que vem exatamente no ponto do nosso pecado e remove aquilo que nos causa dor. Corrige aquele curso. Só que as pessoas acham que vir para o Evangelho e aceitar Jesus é algo indolor. Eu vou para Jesus e todos os meus problemas acabaram, minha vida vai mudar. Não é verdade. A partir do momento que eu venho para Cristo, eu vou começar um confronto de vida. Aquilo que eu achava normal e era pecado, agora eu vou precisar mudar. Eu vou precisar deixar, eu vou precisar abrir mão e vai causar uma dor. Parafraseando aí com a situação que eu passei, eu precisei pegar um dia, fazer um jejum, me preparar, ir para o médico. Eu precisei raspar a perna. Eu tive que raspar a perna de cima a baixo. Eu já tenho poucos pelos na perna. Eu fiquei sem nenhum. E até hoje ainda não cresceram totalmente. Tive que raspar a perna, tive que ir para o centro cirúrgico. Fiquei lá. Tinham pessoas conhecidas no centro cirúrgico. E é um pouco constrangedor. Porque você está no centro cirúrgico, você bota aquela camisolinha, né, irmão? Você não está vestido. Você tem que se expor. E aí você depois vai tomar... Eu tomei aquela anestesia chamada raquidiana, que é muito comum nas mulheres que estão gestando quando vão fazer cesariana. Paralisa da cintura para baixo. E aquilo ali é muito... apesar de ser muito comum, é muito perigoso, porque você coloca uma agulha entre as vértebras da coluna para poder jogar ali anestesia, para paralisar daquele ponto para baixo. Então, um pequeno erro, você deixa a pessoa paraplégica. Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da medicina, a gente não tem mais quase casos assim. Mas é perigoso. E depois eu passei por uma cirurgia, o corte é bem atrás, na dobra do meu joelho. Passa pelo corte, e o médico vai achar aonde era ver que estava o problema, vai fazer o procedimento, vai fechar, depois vai fechar o corte, aí você vai para casa. Tá vendo como é que uma vida, para ela seja corrigida do nosso pecado, a gente vai ter que se expor. Muitas vezes a gente vai ter que abrir o nosso pecado, abrir a nossa vida para que ela seja desvendada e seja exposto a nossa vergonha, a nossa intimidade, aquilo que só eu e você às vezes conhecemos de nós mesmos. Mas é tão necessário para que o Senhor possa intervir cirurgicamente. Era tão necessário para que Ele pudesse chegar exatamente no ponto de corrigir aquele meu problema que era o pecado, vamos botar aqui nessa conta, né? Então a conversão, ela faz isso. E este processo, que ainda vai passar pela recuperação, é aonde eu disse lá, que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam, e esse receber a Jesus, é passar por esse processo de transformação poderoso, no qual eu me exponho diante da cruz, me exponho para que os meus pecados sejam desvendados, eu abro o meu coração, e aí Jesus entra pontualmente para remover o meu pecado. E a estes que assim o recebem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente começa o processo da recuperação do pecado. Essa recuperação nós chamamos de santificação. A salvação ela é um ato.
É um ato que acontece no momento que eu entrego a minha vida para Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. E nós passamos a ser pecadores remidos. Nós ainda podemos pecar, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Eu agora tenho a consciência de quem eu sou, do que eu preciso fazer e do que eu preciso corrigir. E eu vou começar um processo que nós chamamos de santificação. Esse é o processo que o Senhor vai nos tratar. É o processo que vem após a cirurgia, que vem após o receber Jesus. E esse processo é onde eu descubro que eu estava sentindo dores agora, mas não era uma dor por causa do pecado. Não é uma dor porque alguma coisa está errado. É uma dor porque as coisas estão se corrigindo. Quando foi no mês passado que eu identifiquei essa dor, eu estava com bastante dor. Eu chegava, às vezes, no trabalho e não aguentava ficar com tênis. Eu chegava em casa e eu precisava pôr os pés para o alto e eu punha gelo para poder melhorar. Hoje, eu sinto incômodo. Mas não sinto mais como sentia antes, porque as coisas estão corrigindo. Eu ando com mais naturalidade, eu já não manco mais. É assim a nossa vida depois que entregamos a vida para Jesus. Nós não mancamos, nós já não sentimos mais aquela dor, as coisas vão sendo corrigidas, essa é a correção do Pai. Parece, veja bem, o texto chama de açoite, parece que nós estamos sendo açoitados, parece que Deus está nos batendo, quando na realidade Ele está nos corrigindo. Aquilo é consequência do pecado que nós vivemos, é consequência da vida que nós levamos, e agora Ele está colocando no lugar, e colocar no lugar dá trabalho. Colocar no lugar, Ele vai causar alguns contratempos para a nossa condição. Não causa contratempos para Deus, causa contratempo para a nossa condição. Até reconhecermos aquilo que estamos vivendo, aquilo que desejamos viver, aquilo que queremos fazer. Então eu quero dizer uma coisa para você. Servir a Cristo é uma tarefa que não é simples. Não é simples porque eu preciso entender que eu estou num processo de santificação com o qual a minha vida ela precisa estar totalmente comprometida. Não basta me envolver. Alguns bons anos atrás, eu preguei uma mensagem, congregava na igreja que me enviou para Maria da Fé, segunda igreja batista na Taquara. Eu preguei uma mensagem e eu mencionei algo que é qual é o nosso nível de relacionamento com Deus. A gente pode ter um relacionamento como o café da manhã vindo da galinha. A galinha te oferece ovos e eu tenho certeza a maioria das pessoas gosta de ovo. Eu sou da época que o ovo fazia mal, depois o ovo fazia bem, depois o ovo fazia mal de novo, depois o ovo fazia bem. E agora o ovo faz tão bem que você pode substituir o ovo por todas as carnes, só comer o ovo que você vai ficar muito bem. Eu sei que tem uma pessoa aí que come mais de 30 ovos por dia, é uma coisa de louco. Mas a galinha, para te oferecer os ovos, ela não precisa de nada. Ela todo dia ela bota lá o ovo. Eu não sei, sendo bem sincero, se bota 1, se bota 2, eu não sei quantos ovos uma galinha bota. Nunca procurei nem saber. Mas para que você coma o ovo da galinha, você vai comer o ovo que ela botou hoje e amanhã ela vai pôr outro ovo. Mas você pode querer comer no seu café da manhã bacon. E para você comer o bacon, que é de porco, é necessário que o porco morra. É necessário que o porco morra. Se o porco não morrer, não dá para você chegar lá no porquinho, coitadinho dele, tirar uma fatia de bacon hoje, fritar ela para você comer e amanhã você fazer de novo. O porco precisa estar morto. Então o porco ele não se envolveu com o seu café da manhã, ele se comprometeu. Ele colocou a vida dele inteira no seu café da manhã.
Ah, mas pastor, eu só comi o bacon. Não importa. Para que você comesse o bacon, a vida do porco precisou ser ceifada. Então nós precisamos entender que uma vida com Cristo não é uma vida de envolvimento, aonde eu me envolvo hoje, mas até um certo ponto, amanhã eu vou me envolver de novo até um certo ponto, hoje de repente eu dou 2, 3 ovos ali de envolvimento, mas amanhã eu não quero tanto compromisso, vai ser um ovinho só e olha lá. Nós precisamos ter uma vida como a do porco, onde o nosso eu precisa morrer, para que a gente entregue tudo, para servi-lo. E isso vai causar em nós um efeito de correção. Quando eu me entrego totalmente para Cristo, eu deixo que Ele remova o pecado, Ele vai corrigir todas as áreas da nossa vida. E tudo aquilo que estava caminhando mal precisa agora se ajustar para caminhar melhor. E essa dor não é como a dor do pecado, que ela não pode ser removida com nenhum remédio, apenas com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Quando eu entendo isso, querido, eu sei que agora a dor que eu passei, uma dor de correção, ela vem sim, mas ela vai embora, porque o Pai corrigiu aquele que ama. E quando eu sou amado de Deus, quando eu sou amado do Pai, Ele nos corrige e essa dor ela vai passar, porque nós vamos ajustar a nossa vida. E talvez você possa pensar assim: pastor, mas eu passo ainda muitas dores. É porque o Senhor está corrigindo. Eu sei as dores que eu ainda preciso passar para que o Senhor me corrija, você vai saber as suas. Mas eu quero dizer para você, se envolva com Cristo, deixa o porco morrer. Deixa o porco morrer, o porco que é em nós. Deixa o pecado ficar para trás e se entregue totalmente a Ele, para que você o sirva, não só com aquilo que nós temos expectativas, que nesse caso, parafraseando é o bacon, mas com tudo que nós temos, deixar a serviço de Jesus. Amém, querido? Então eu quero dizer para você, se você entregou a sua vida para Jesus, tem buscado cada dia abandonar o pecado, viver uma vida de santidade, e ainda assim você sente algumas dores concernentes ao pecado que você vivia no passado, acusações, ou mesmo algumas consequências, tenha certeza que o Senhor está te corrigindo se você abandonou esse pecado, para que você possa ter uma vida de santidade, para que na eternidade nós venhamos ser santo como Ele é. Então, não desanime, não desista com as dores que enfrentamos quando estamos em correção, porque elas são melhores do que quando estamos em pecado, porque em pecado não existe solução humana, mas todas as soluções estão em Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele possa fazer prosperar a sua vida e que você venha viver o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Eu posso orar por você? Em nome de Jesus? Pai, eu quero abençoar a vida desse meu amado irmão, dessa minha amada irmã que está nos acompanhando, desse amigo querido, dessa pessoa que está passando aqui e precisa da tua correção. Que o Senhor possa entrar com a providência cirúrgica, onde nós estamos sendo massacrados pelo pecado e o pecado tem nos causado dor. E remova de nós, para que a gente possa viver uma vida aonde seremos corrigidos e ainda que sintamos dor, sabemos que é o Pai que está corrigindo e aquela dor vai embora. Nos dá a tua graça, nos fortalece, porque não é fácil vivermos e lutarmos contra o pecado, mas o Senhor nos garante que deixaria conosco o seu Espírito Santo, para que estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que nós fôssemos fortalecidos, consolados por Ele. Por isso nos ajuda. Nós louvamos o Teu nome agradecidos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu fico esperando você no nosso canal. Vai lá ver os nossos vídeos, vai ver aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. E aqui no YouTube, para que a gente possa ter um tempo agradável com o Senhor. Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima terça. Fica com Deus.